E aí foi a coluna do Dr. Vicente Ataíde, né, com o direito animal. Muito obrigado, Dr. Vicente. Eu agradeço, Dr. Vicente, sempre a coluna muito aguardada, o pessoal gosta muito de ouvir o direito animal e é uma aula, né? É um professor da Universidade Federal aqui do Paraná, né? Sempre é uma aula, né? E não perca agora um intervalinho, logo após o intervalo, a entrevista com o Dr. Luciano Bandeira, presidente da OAB do Rio de Janeiro. Já voltamos. Até já. Você já conhece essa novidade do X Gaúcho? Ligue agora 3085 9066, 3085 9066 e peça o seu X Gaúcho. Dizendo que ouviu no programa Sinap no Ar, você ganha um latão de cerveja Polar e uma porção de batata fritas. Promoção para a Semana da Independência, hein? Ligue agora, 3085 9066, X Gaúcho, 3085 9066. Para saber mais sobre o Sinap, basta acessar o nosso site, que é o www.sinappr.org, ou siga as nossas redes sociais, o Facebook SinapPR, o Instagram @Sinap_oficial, e siga o nosso canal no YouTube, SinapPR. E para fazer parte, basta entrar no nosso site, preencher a ficha de inscrição na página principal e encaminhar para nós no WhatsApp 41996586981. O Sinap em defesa da classe, em informação à população. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. Programa Sinap no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, com bastante informações no dia de hoje, com promoção também. A gente está falando, queremos lembrar você de novo que durante essa semana você vai ligar no 3085 9066, o X Gaúcho. Você vai encomendar o seu X Gaúcho, um sanduíche maravilhoso, e fala: ó, eu assisti, eu ouvi no programa Sinap no ar, que na hora você ganha um latão de cerveja Polar e uma porção de batata frita, seja para você retirar lá no balcão, seja para você pedir para entregar na sua casa. A senha é, Dr. Vitor Hugo, ouvir, assistir o programa Sinap no ar. Essa é a senha. Essa é a senha, 3085 9066, é uma promoção exclusiva para o programa Sinap no ar. 3085 9066. Durante essa semana você pode participar dessa promoção. Muito bem, e agora a entrevista que gravei com o Dr. Luciano Bandeira, presidente da OAB do Rio de Janeiro. Dr. Luciano e o Dr. Vitor, que é o entrevistador, né? Sejam bem-vindos aí. Programa
programa Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. E hoje temos aí um convidado ilustre, que é o presidente da OAB do Rio de Janeiro. É uma sequência de entrevistas que nós estamos produzindo pelo programa do Sinap no Ar, com os presidentes da OAB, e a conversa gira em torno aí das eleições diretas, né, para a presidência nacional da OAB. Tivemos na semana passada a entrevista com os presidentes da região sul, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e agora estamos com esse convidado. Como vai o senhor? Tudo bem, doutor Luciano Bandeira? Tudo bem, muito feliz em aceitar o convite e participar com vocês aí, com você, Vitor, e todos dos sindicatos de advogados do Paraná, tratando dos assuntos da advocacia e do tema das eleições diretas. Eu quero, em seu nome, parabenizar a sua diretoria, a doutora Ana Tereza Basílio, sua vice-presidente, doutor Álvaro Quintão, seu secretário-geral, doutor Fábio Nogueira, seu secretário adjunto, e o doutor Marcelo Oliveira, o tesoureiro, né? Um abraço a toda essa diretoria, faço votos de uma boa gestão. Para quem não conhece, né, nós temos o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, já tem uma história desde 1988, né, ou seja, são 30 anos já de trabalho nessa área aqui no Estado do Paraná, históricos representantes, né? Eu faço uma gestão que foi interrompida, uma gestão de 4 anos. O nosso presidente, Paulo Azzolini, teve um problema de saúde no meio da gestão e eu assumi como vice-presidente 2 anos de gestão. E agora, recentemente, dia 26 de agosto, nós tivemos eleições sindicais, a nossa chapa foi eleita, fomos conduzidos ao cargo aí por essa gestão 2020 e 2024. São 4 anos de trabalho à frente. Parabéns, parabéns. Nessa minha gestão, nós criamos esse programa que inicialmente começou na Rádio Blitz, né? É bem fácil, radioblitz.net, pode ser pela internet, né? E também, depois, agora já fazem 16 semanas que esse programa de rádio é televisionado, e também nós passamos aqui na CWB TV, também é bem fácil, www.cwbtv.net. Vai ao ar o programa, nossa entrevista estará ao ar no dia 8 de setembro, a partir das 21h30, e ele reprisa na quinta-feira, 10 horas da manhã. Mas já falei muito, gostaria que o senhor comentasse, fique à vontade aí para as primeiras considerações, e nós estamos tratando desse assunto inicial aí, que é as eleições diretas, né, para a direção nacional da OAB, né, já que o presidente, que é o Santa Rosa, é oriundo aí da sua sessão, né? Não sei se eu conhecido, seu colega, né? Santa Cruz, Felipe Santa Cruz. Olha a mim, Santa Cruz. A eleição direta é um desejo de todo democrata, ele é algo que é positivo, ele é da natureza brasileira. Nós somos um Estado de direito, um Estado democrático acima de tudo, e o sistema da OAB ele é um sistema democrático. Eu posso dizer, assim, com muita tranquilidade, até pela própria visão do nosso atual presidente nacional, Felipe Santa Cruz, que o Rio de Janeiro foi o primeiro estado da federação a fazer esse movimento das eleições diretas para presidente do Conselho Federal. Isso ainda lá atrás, em 2012, 2008, 2009, 2010, mais ou menos, foi quando o Rio de Janeiro lançou esse primeiro movimento. Então, essa ideia da eleição direta começou aqui no Rio de Janeiro. As seccionais, eu fui eleito pelo voto direto e livre da advocacia do nosso Estado, como todos os outros, 27 presidentes, os 27 presidentes foram eleitos pelo voto livre e direto. Como também foram eleitos pelo voto livre e direto os conselheiros federais, que em uma eleição congressual escolhem o presidente do Conselho Federal. Então, aí a gente tem que só esclarecer que o Estatuto da Ordem, às vezes, fica parecendo, que a gente vê muita notícia,
que existe assim, que é uma eleição indireta. Mas também não é uma eleição congressual. E tem uma razão de ser assim. A ideia original do Estatuto, quando ele foi criado, era de preservar, não é? Preservar a representatividade de cada Estado. No caso aqui, eu posso falar do Rio de Janeiro, não é sequer uma preocupação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o segundo estado em número de advogados, nós somos em torno de 150 mil advogados, só São Paulo tem mais advogados do que o Rio de Janeiro, já chegando quase, salvo engano, a 300 mil, mas vocês certamente vão entrevistar o Caio e vão aprofundar isso, o número, mas é mais ou menos essa a correlação. Então, essa questão da representatividade nem seria um problema para o Rio de Janeiro, não é uma questão relevante para a advocacia do Rio de Janeiro. Agora, a eleição direta, que é um desejo de todos, a gente precisa discutir qual é o modelo da eleição direta. Eu posso dizer, como advogado do Rio de Janeiro, por mim, a gente coloca a eleição direta como é para presidente da República, como é para todos. Cada advogado, cada advogada é um voto. E a gente faz eleição direta de verdade, não é? Eleição direta de verdade. Para o Rio de Janeiro, como eu tenho certeza que para São Paulo também não, como eu tenho certeza que para Minas também não é, porque se você juntar o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, você tem, salvo engano, algo em torno de 70% dos advogados, das advogadas do Brasil. Então, essa questão de não é um problema aqui para a região sudeste. Talvez um estado menor, Espírito Santo, tal, mas também que não é, porque a integração é muito grande. Aliás, mando até um abraço. Hoje estive aqui, tive o prazer de almoçar com o presidente Risque, presidente do estado do Espírito Santo, que é um grande presidente. Mas então é uma questão. Então, o que nós temos que falar sobre esse debate? De forma franca, de forma verdadeira com a advocacia, como serão essas eleições diretas? Não é? Eu acho que esse é o ponto inicial, assim, da minha fala inicial que eu poderia esquecer, mas gostaria muito de trocar ideias, responder a perguntas. Sua, que a gente a ideia é exatamente essa, o debate, né? Uma das formas cada homem ou uma mulher um voto, né? Um advogado um voto. A eleição, como funciona, vamos dizer, grosso modo, o presidente da República no Brasil, né? Exatamente. Não tem filtro, não tem, porque o estado de São Paulo, por exemplo, tem mais votos que o Acre, enfim, né? Quando se abre as urnas, como a gente já viu isso várias vezes, principalmente as eleições de modo eletrônico, nós já percebemos que cada um é proporcional, né? Existem correntes também, uma delas, que seria fazer proporcional um estado um voto. Nós teríamos 27 seccionais, teriam 27 votos, né? Ou seja, ele seria proporcional, quer dizer, assemelha-se mais ou menos à eleição presidencial americana, onde você formaria por estado e dependendo da quantidade de eleitores, né? Lá é uma situação um pouco diferente, nós temos aquela forma de delegados, né? E aquela situação estranha, como foi a última eleição presidencial, que o mais votado não leva, né? Ou seja, o Trump aí ganhou por via dos delegados e perdeu no voto direto de cada cidadão americano, né? Então criam essas distorções. Esse é o problema. Aqui no Brasil, por exemplo, tratando desse assunto, se nós tivéssemos essa votação unificada, nós teríamos situações como a gente já conhece. Por exemplo, o Nordeste é muito unido, ele teria uma gama ali, Norte, Nordeste, 16 estados. Então, se eles fechassem questão, os outros 11 estados da federação, as outras subseções, ficariam, né, sempre elegendo alguém do Norte e Nordeste. Então, essa fórmula para agradar a todos, né, que é o difícil encaminhamento para isso, né? É isso, doutor? Vitor, me permite chamar o colega de Vitor pelo primeiro nome. Obrigado. Olha só, eu acredito o seguinte, eu acredito que se quer se discutir eleição direta, tem que se discutir eleição direta de verdade.
Eu, sinceramente, não consigo entender a proposta de que um estado, um voto, e se faz a eleição em cada estado, porque, na verdade, me parece que a gente está lá no filme do Luquino Visconti, em que o nobre decadente diz lá para o jovem revolucionário na unificação italiana que tudo tem que mudar para ficar como está. Né? Por quê? Que tudo tem que mudar para ficar como está. Porque isso nada mais porque a eleição já é assim. Só que em vez de ser um voto, são 3 por estados. Mas todos os estados têm 3 votos. Né? Então, me desculpe, isso, na minha cabeça, o meu sentir, assim, essa proposta, não tem sentido. Então, deixa como está. Porque é querer dizer que vai fazer uma eleição direta sem fazer, porque o sistema é o mesmo. Não mudou nada. Não é? Porque você vai substituir 3 votos por 1. Porque hoje, como é que é o sistema? Cada estado elege 3 conselheiros federais e esses 3 conselheiros federais votam na eleição para presidente. Qual é a diferença de serem 3 ou ser 1? A discussão seria assim, na verdade, aí essa eleição proporcional, o estado um voto, ou uma seção um voto, seria no sentido de que já se conheceria os candidatos, né? Porque quando são eleitos esses delegados federais, conselheiros federais, não se sabe quem é o candidato. Naquele momento, né, não se sabe ainda quem será apresentado. Isso não é, pode ser assim, formalmente não, mas isso aí não quer dizer com eleição direta ou não. Mas isso não é um fato. Todos sabem, quando você está no seu processo eleitoral, todos sabem quem são os candidatos eventuais à presidência do Conselho Federal. Então isso não é um fato, não é assim que funciona. Então eu acho que, na verdade, essa proposta, a gente não, como eu disse, tudo tem que mudar para ficar como está, não muda nada. Não muda nada. Então, se a gente quer discutir eleição direta, a gente tem que ter discussão direta de verdade. Então, a gente tem que ver, por exemplo, as democracias. Vamos lá. As democracias, o critério ocidental de democracia, o nosso critério, é o conceito cristão. Só um minutinho. Nosso tempo aqui, rádio e TV, nós temos que fazer em blocos aí, mas vamos voltar exatamente com esse assunto. Estamos conversando aqui com o presidente da OAB do Rio de Janeiro, Dr. Luciano Bandeira, no programa Sinap no Ar, programa produzido pelos Sindicatos Advogados do Estado do Paraná. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Você já conhece essa novidade do X Gaúcho? Ligue agora 3085 9066 3085 9066 e peça o seu X Gaúcho. Dizendo que ouviu no programa Sinap no Ar, você ganha um latão de cerveja Polar e uma porção de batata fritas. Promoção para a Semana da Independência, hein? Ligue agora, 3085 9066, X Gaúcho, 3085 9066. Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial,
Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas. Análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Programa Sinap no ar, programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Já o doutor Vitor Hugo continua com a entrevista com o doutor Luciano Bandeira. Antes, doutor, vamos aproveitar aqui para trazer o telefone do X Gaúcho. Você vai ligar no 3085 9066. Essa semana, promoção. Promoção linkada com o programa Sinap no ar. Então assim, você vai ligar no 3085 9066, você vai pedir o seu X Gaúcho. Falou, ouvi no programa Sinap no ar, pronto, você ganha um latão de cerveja polar e ainda uma porção de batata fritas. Promoção para essa semana e a senha é Sinap no ar, programa Sinap no ar, 3085 9066 X Gaúcho, 3085 9066. Muito bem, Semana da Pátria, 7 de setembro, né? O civismo em alta, né? Vamos lá nas nossas crianças, escola. Agora nós somos a questão da pandemia, não teremos o nosso desfile cívico-militar aqui sempre na Cândido de Abreu, no centro aqui de Curitiba, por todo o Brasil. Provavelmente também Esplanada dos Ministérios lá Brasília também não deverá ter por causa da pandemia, para não ter aglomeração de pessoas. É um ano atípico, 2020. Quem viveu vai ter história para contar o tempo que o mundo parou por causa de uma doença, né? Precisa fazer o quê? Mas continuamos então com a entrevista do Dr. Luciano Bandeira, presidente da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos continuar. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Hoje recebendo o ilustre convidado, Dr. Luciano Bandeira, presidente da OAB do Rio de Janeiro. Estávamos bloco anterior, exemplificando como é que funcionam as democracias, porque nós já estamos conversando nessa entrevista sobre eleições para o presidente federal nacional da OAB, mas as formas, né? Então a gente já começa a fazer um exercício, né? Vamos calculando aí, vendo as formas, né? Fica à vontade, o senhor vai dar exemplos das democracias no mundo aí, né? Fica à vontade. Não, dos modelos democráticos. Nós somos um país majoritariamente cristão, da origem judaico-cristã, ocidental. Então a gente tem que ver as democracias ocidentais, como é que elas estão organizadas. Então hoje nós temos basicamente 3 formas de eleição de democracia. Você tem a nossa, a brasileira, que ela é representativa para os cargos legislativos, e ela é uma eleição majoritária, uma eleição direta para os cargos do executivo. Nós temos o modelo, que é um modelo muito específico, que é o modelo americano, né? O modelo americano, que é o seguinte, mas também não é esse modelo de um Estado, um voto, porque o número de delegados de cada estado, ele é proporcional à população. Então você tem estados como a Califórnia, como Nova York, como Texas, como Illinois, que são estados mais populosos, eles têm muito mais delegados no colégio eleitoral que vão fazer a eleição. Aí sim, aí você tem uma proporcionalidade, apesar de produzir distorções, como a gente sabe, na última eleição, uma candidata ganhou com quase 5 milhões de votos a mais, foi quase 4 milhões, 3 milhões e tantos votos a mais no voto popular, e não foi eleita. Gera distorções, mas é um modelo que tenta respeitar a proporcionalidade. Nós temos um modelo que é na maioria das democracias europeias, que é do voto distrital, não é? Do voto distrital, que é uma forma mais... porque são parlamentaristas. Então, no parlamentarismo, você tem qual modelo? Ninguém sabe quem vai ser o primeiro-ministro. Também. Verdade.
Ninguém sabe. Vocês elegem o parlamento e depois da eleição, o partido que tiver mais votos, normalmente é o líder do partido. Você informalmente sabe que se o partido A tiver mais deputados, mais representantes, naturalmente o líder daquele partido vai ser o primeiro-ministro. Mas você sabe que tem o do outro vai ser aquele. Mas você tem na história do modelo, o próprio modelo distrital europeu, você tem governos de minoria. Você tem governos de partidos de minoria que acabam, numa circunstância, constituindo nomeando, fazendo o primeiro-ministro, né? E nós temos aí dentro desse o modelo, que seria o modelo alemão, que ele mistura distrital com representativo nosso. Então é isso que existe. Então a gente tem que, às vezes, parar um pouco de querer fazer igual a jabuticaba, né? Que só tem aqui, né? Só a gente que inventa e normalmente não dá certo, né? E aí eu volto para a questão, que aí é o modelo que existe hoje no Conselho Federal. Para mim, eu sou muito claro, a minha opinião é o seguinte: se a gente vai discutir eleição direta tem que ser de verdade. Eu não vou, sinceramente, participar de algo que seja uma meia eleição direta, um meio. Ou é direta, um advogado, uma advogada, um voto, ou, para mim, não é eleição direta. Poderia até discutir a questão da formação do colégio eleitoral, mas desde que o número de delegados fosse proporcional ao número de advogados de cada estado. Até poderia gerar distorções. Mas a gente tem que entender que no sistema parlamentarista, ninguém entende que não é uma democracia. A gente não pode dizer que a Inglaterra não é uma democracia, que Portugal não é uma democracia, que a França, a Itália não é uma democracia, que a Espanha não é uma democracia, que a Alemanha não é uma democracia, que a Holanda não é uma democracia, que a Dinamarca não é. Ninguém pode dizer. E o sistema é exatamente o mesmo sistema que é da eleição, mal comparando, mas fazendo essa comparação, que é o sistema da eleição do Conselho Federal hoje. Não é? Porque esse sistema, olha só a situação que pode acontecer. Só me permite uma parte desse sistema, ele guarda proporcionalidade, né? Porque o estado do Acre tem lá 3 conselheiros federais, o de São Paulo também 3. Então ele guarda proporcionalidade. Ele não guarda proporcionalidade. É isso. E vai ter um motivo para isso, né? Que a gente pode debater isso. Mas aí eu estava dizendo o seguinte: esse outro modelo, de cada estado elege um, não é? Cada estado elege um. E aí vamos supor que você tem nesse modelo um candidato que ele ganhou no Rio de Janeiro, ganhou em São Paulo e ganhou em Minas Gerais. E ganhou em mais um estado, no Rio Grande do Sul, que é um estado também com muitos advogados. Vamos supor. E ele perdeu em todos os outros. Você vai ter um presidente do Conselho Federal que não vai ter 1/3, menos, não vai ter 1/5 dos votos do que não foi eleito. Isso, para mim, não é eleição direta. Isso, para mim, não pode ser tratado como eleição direta. Mas existe uma justificativa justamente por que o Estatuto da Advocacia, e eu acho o Estatuto da Advocacia muito inteligente nesse sentido, porque existia um motivo para isso. Por que ele fez isso? Ele quis manter uma representatividade de cada Estado. Uma representatividade. Porque nesse modelo, todos os estados eles têm o mesmo assento, como é o Senado da República. Cada estado tem 3 senadores no Senado da República, e nesse modelo você consegue garantir a manifestação e a participação de cada estado da República. Existe, por exemplo, num Conselho Federal, uma regra não escrita, que cada um da diretoria representa uma região do Brasil. Então existe uma lógica, e aí a gente tem que analisar também o seguinte: o sistema da Ordem dos Advogados, ele não é um sistema, ele é um sistema, lógico, a ordem é diferente de todos os outros
conselhos de classe, a gente sabe disso, tem uma normativa constitucional, tem uma obrigação constitucional colocada, a gente sabe que é diferente, mas a gente tem que entender que ele tenta manter a voz de cada estado, de cada um dos estados, por menor que seja, em condição de igualdade. E eu estou falando isso em prejuízo até do meu estado, porque o meu estado é um estado que tem muitos advogados, é o segundo com mais advogados e advogadas. Então, para mim, seria até o mais lógico é que fosse apenas uma eleição como é assim. Só que não é muito esse processo, então você vai tirar muito a voz de estados menores, de estados pequenos. Então tem uma inteligência ali. E a gente não pode nunca, na minha opinião, romper um princípio que é um princípio que rege a democracia brasileira, que é a teoria do aproveitamento máximo do voto. Tá? Esse aproveitamento máximo do voto. Nesse sistema, nós estaríamos jogando fora, porque é a mesma coisa que não votasse milhares e milhares de votos de advogados. Se cada estado ficar gerado, vai ter uma eleição sabendo que é o presidente, mas cada estado só vai ao voto. Então, então quando você não tiver um candidato de São Paulo, do Rio de Janeiro, por exemplo, que ganhou no Rio de Janeiro, que ele não ganhe nos estados, ele não seja eleito, você está jogando fora 150 mil votos. Se o candidato não for o de São Paulo que ganhou, você está jogando fora 200, 300 mil votos. Se não for o de Minas, está jogando 140 mil, 130, 140 mil votos fora. Então, para mim, isso não é eleição direta. Então, a gente tem que discutir qual é o modelo que a gente quer. A gente quer um modelo onde todas as unidades da federação tenham voz. Não acho que seja um modelo ruim, que todas as unidades da federação tenham voz. Ou se a gente vai querer um modelo onde o maior número de advogados e advogadas que vão escolher o seu representante. Então, eu acho que é uma discussão muito mais nesse sentido primeiro. Agora, eu, sinceramente, não acho que essa ideia se trate de eleição direta. Isso não é eleição direta. Eu não acho que isso seja eleição direta. Ok. Estamos conversando com o presidente da OAB do Rio de Janeiro, doutor Luciano Bandeira, nos falando aí, dando uma aula a respeito dessa questão eleitoral, que é a tônica, ou pelo menos a discussão, a proposta do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná para discutir essa matéria. Vamos a mais um intervalo e já voltamos. Programa Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Já voltamos. Você já conhece essa novidade do X Gaúcho? Ligue agora 3085 9066, 3085 9066 e peça o seu X Gaúcho. Dizendo que ouviu no programa Sinap no Ar, você ganha um latão de cerveja Polar e uma porção de batata fritas. Promoção para a Semana da Independência, hein? Ligue agora 3085 9066 X Gaúcho 3085 9066. Programa Sinap no Ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, em mais uma edição com bastante informação, né? Mas antes de continuar a entrevista, a gente quer recordar você que deu fome, você vai ligar agora. 3085 9066 é o X Gaúcho. 3085 9066, uma promoção exclusiva para o programa Sinap no Ar. Você vai ligar lá e vai pedir seu X Gaúcho. E na hora você vai ganhar um latão de cerveja Polar e ainda uma porção de batatas fritas, tá bom? É para essa semana de independência, você vai ligar 3085 9066
X Gaúcho, só não esqueça de dizer, né? Ouvir, assistir no programa Sinap no Ar. Essa é a dica lá, o sanduíche muito bom, uma latinha e a batatinha por conta do Sinap, né? Programa Sinap no Ar, essa é a senha, não esqueça. Então estamos aí com essa entrevista com o Dr. Luciano Bandeira, é a última parte dessa entrevista, tá? Dr. Luciano, por favor, vamos lá. Programa Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, hoje recebendo o Dr. Luciano Bandeira, presidente da OAB do Rio de Janeiro. A discussão, o assunto, né, é muito apaixonante, né, porque existem formas e fórmulas de como realizar, de como produzir uma eleição a nível nacional, né, para eleger o presidente da OAB. Mas são essas discussões que nós estamos trazendo, cada um tem a sua opinião, claro, mas no momento haverá aí, né, uma forma de juntar essas opiniões para decidir majoritariamente, de novo, como uma democracia, decidir majoritariamente aquilo que, né, que os advogados poderão decidir. Quem sabe até haverá necessidade de um plebiscito nosso interno, né, mostrando várias formas em que cada advogado poderá escolher a forma A, B, C ou D, né? Uma forma de prestigiar, não é isso, doutor? Mas fique à vontade. Mas esse plebiscito, como é que vai ser o plebiscito? Vai ser um advogado, uma advogada, um voto? Como é que é esse plebiscito? É isso que eu estou dizendo. A minha questão é essa. Nós não podemos errar perante 1.200.000 advogados. Nós não podemos errar perante a advocacia brasileira e dar nome de eleição direta a algo que não é. Ou nós enfrentamos o debate e discutimos o modelo, se é um modelo que é um modelo que não deixa de ser democracia. O nosso modelo hoje é um modelo parlamentarista. O presidente do Conselho Federal, ele é um primeiro-ministro. O nome da presidente, talvez o nome esteja errado, mas o nome dele é um primeiro-ministro. Todos os estados elegem o mesmo número de membros e aquele que é o representante desse maior número de estados, eleito primeiro-ministro. É isso, não deixa de ser democracia. Agora, se nós vamos falar que vamos fazer eleição direta, para mim, eu só consigo entender eleição direta em um modelo, que é cada advogado, cada advogada, um voto. Ou aceitaria até dizer que é direta se a gente se assemelhasse ao modelo americano, que também é presidencialista. Mas aí, o número de delegados que formam o Conselho Federal, eles são proporcionais à população. Então, o estado do Rio de Janeiro teria um número X de delegados. São Paulo, 2X. Minas, um X e um pouquinho menos. E os outros estados, menos delegados, proporcional ao número de votos. Aí eu poderia até concordar que seria uma eleição direta. E aí seria parecido com isso. Agora, você fazendo cada estado valer um voto, eu não posso dizer que isso é eleição direta. Isso não é eleição direta. Não é eleição direta. Na verdade, você está tocando 3 votos por 1. Você levantou bem a questão, porque a base também, né? Aqui no Paraná nós tivemos, claro, 2 chapas, né? Não sei, no estado do Rio de Janeiro, se teve uma chapa adversária também. Aqui 5 chapas aqui no Rio de Janeiro. Então vamos fazer um parâmetro como se fosse 5 partidos diferentes, não é isso? E cada um deles trazendo os 3 conselheiros federais, que seriam aqueles indicados a escolher o presidente nacional. Aqui no Paraná nós tivemos 2 chapas, né? Então, valesse a 2 partidos, e assim vai, né? Não sei no estado de São Paulo, se você sabe dizer quantas chapas... 4 chapas em São Paulo, 4 chapas. Então, é um apuramento, né? É uma situação realmente democrática. Aí nós temos a escolha dos advogados. Essa ou aquela chapa determinou aqueles delegados que estavam contidos naquela chapa, né? Não é verdade? É bem por aí mesmo.
Porque quando o advogado e a advogada eles estão votando, eles sabem que eles estão elegendo conselheiros federais. E é fundamental os conselheiros federais, muitas vezes a composição dos conselheiros federais numa chapa de seccional determina a vitória ou a derrota de uma chapa. Eles são fundamentais, esses nomes, nomes respeitados, normalmente são nomes experientes, nomes respeitados. A minha questão não é essa, não é, Vitor, para que fique claro, eu não sei se eu estou conseguindo explicar, a minha questão não é discutir o modelo. A gente pode discutir qualquer modelo, eu acho que democracia é isso, tudo tem que ser discutido. Eu só tenho dificuldade de chamar de eleição direta essas outras formas. Elas podem ser até que para a advocacia sejam até melhor. Mas vamos dar o nome certo, não é eleição direta. Cada estado ter um voto, isso não é eleição direta. Eleição direta é um advogado, uma advogada, um voto. Isso é eleição direta. Não é? É só isso, a questão do modelo. Obrigado, doutor Luciano. Só tenho que agradecer aí o seu tempo de nos conceder essa entrevista dentro da sua agenda. Né? Eu quero agradecer muito em nome do Sindicato de Advogados do Estado do Paraná. Vou encaminhar o senhor aqui, já estamos finalizando, né, para as considerações finais, se eu fique à vontade, esclarecendo o pessoal que está ouvindo, que nos vendo aí, nós temos os links aí, ou seja, qualquer advogado, as pessoas que acompanham o programa assistem em qualquer lugar que tenha internet, né? Nós temos aí 2 vezes na semana pela televisão e aos sábados das 10 ao meio-dia pela Rádio Blitz, foi lá onde o programa começou. E estamos aí esse é o 61º programa de rádio e o 16º programa em televisão aqui em Curitiba, no Paraná. As considerações finais, doutor Luciano, muito obrigado pela sua entrevista. Não, eu que agradeço a oportunidade, eu quero parabenizar o Sindicato dos Advogados do Paraná pela iniciativa, pelo sucesso desse programa, dessa ideia, é muito importante esses canais de diálogo, dialogar diretamente com a advocacia é muito importante, e dizer o seguinte, eu posso dizer para o colega Vitor que o Rio de Janeiro é absolutamente a favor de eleição direta. Eu sou absolutamente a favor de eleição direta, os advogados e as advogadas do Rio de Janeiro são a favor de eleição direta, mas eleição direta de verdade, não é? Agora, não acho, tem que ponderar isso, eu acho que existe uma lógica perfeitamente defensável. O sistema da Ordem dos Advogados, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que é diferente das seccionais, mas pelo que representa, da natureza constitucional dessa representatividade, ele tem uma natureza parlamentarista e funciona como em todas as democracias parlamentaristas. Quem elege mais representantes, e todos os estados têm o mesmo número, faz o primeiro-ministro. Não é? Então, acho que talvez tivesse mudar o nome de presidente para primeiro-ministro, ficaria mais fácil. Né? Eu não acho que não seja democrático. Não seja democrático, porque cada advogado vota isso. O senhor bem sabe, na origem, voltando ainda, nossa Constituição de 88, ela foi preparada para ser parlamentarista. Não deu muito certo ali nos finalmente, até fizeram aquela questão do plebiscito, né? Eles queriam, na época, fazer o sistema parlamentarista. E foi tudo preparado para isso. Hoje a gente vê que o presidente da República ele é atrelado ao Congresso, ele não consegue governar sem estar lá negociando, né? O famoso líder de governo não deixa de ser um primeiro-ministro. Ele vai lá e pega um deputado para ser a sua voz lá dentro, né? Para quem vai conversar com os deputados e senadores aí para conduzir o destino do Brasil. Né? A nossa Constituição foi preparada para isso. Virou um presidencialismo mais misto. Né? Doutor Luciano, muito obrigado. Agradeço novamente a concessão dessa entrevista. Ok? Muito obrigado. Felicidades, boa gestão aí. Programa Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná,
Já voltamos aí.